quero, antes, dizer da minha alegria de voltar a Bonito, que está mais bonito. Eu me lembro, quando eu vim aqui a primeira vez, eu já desci o Rio Sucuri, entendeu? Eu já encontrei Sucuri, propriamente dita, entendeu? Enfim. Mas, de qualquer maneira, é um espetáculo que o LIDE, Dória, venha para dentro do Brasil. Se a gente quer falar com o mundo, o Brasil tem que conhecer os Brasis. Tá? Eu acho que essa é uma iniciativa ímpar, do ponto de vista de uma iniciativa que você lidera com seus amigos, e que eu tenho muito orgulho de participar, de que não adianta ir falar com o mundo se a gente não conhece o país. Tá? Ou, pelo menos, a dimensão de um país que é, como todo mundo conhece, eu sou muito informal, é do cacete, entendeu? É simplesmente sensacional para quem conhece o mundo, porque é um país que é capaz de prover soluções, e, para isso, ele terá que mudar cada vez mais. E, portanto, é um país que se desafia, tá, diariamente, para continuar tendo esses vários Brasis. Então, obrigada por ter nos trazido até aqui. Eu sei que eu fui um estresse completo, porque eu estou há 15 dias fora de casa, mas, finalmente, voltei a Bonito e espero voltar mais vezes. E voltei ao Mato Grosso do Sul, que é um estado, como todos sinalizaram aqui, completamente diferente, que conta novas histórias sobre o seu futuro e sobre o país. Então, muito obrigada, Mônica, obrigada pela acolhida de vocês. Agora, vamos falar um pouco do mundo que está vindo pela frente e um mundo que o Brasil vai recepcionar. Então, a primeira questão, governador Helder Barbalho, o mundo virá o Brasil. Tá? E, portanto, a COP30 é uma oportunidade para que o Brasil fale com o mundo a partir do Brasil. E o Furlan sabe o que isso significa. Tá? Então, o que vai ser visto aqui é a nova cara do Brasil para o mundo, na alegria e na tristeza, meu caro Dan. Tá? E o ministro Meirelles sabe isso muito bem. E por quê? Porque a questão climática, antes de tudo, é uma questão econômica. É uma questão de desenvolvimento. Proteção climática não é proteção ambiental estrito sensu. Tem equívocos nas narrativas que trazem o debate até hoje, onde nós estamos. Então, para ser provedor de soluções, nós temos que ter todos os brasileiros dentro da sala, todos os setores econômicos, entendendo o que isso significa para o nosso desenvolvimento e para o nosso papel de inserção no mundo. E aí, Marcelo, super importante que você tenha feito a fala aqui sobre a Amazônia, junto com o Virgílio, o mundo tem um conceito sobre a Amazônia. O Brasil não tem um conceito nacional sobre a Amazônia. Nós temos um conceito sobre desmatamento, sobre ilegalidade, sobre o crime organizado, que deve, sim, ser observado. Mas o que o Brasil quer desse futuro, de uma maneira pragmática, lidando, como o Helder fez menção, com 29 milhões de brasileiros que lá vivem, que querem soluções para o seu desenvolvimento. Então, eu quero ter uma bioeconomia sem infraestrutura logística, eu não consigo discutir uma ferrovia, que é um problema que mexe com todos os psicanalistas do Brasil, porque todo mundo vive de problema nesse país. Então, nós temos que mudar. Nós temos que saber discutir, temos que saber construir, temos que saber lidar com os desafios de um país de desenvolvimento que tem soluções para ter uma descarbonização da sua economia, mais do que isso, tem soluções para emprestar isso para o mundo. E isso é reinserção internacional do país. Então, o que a COP30 traz? A COP30 traz 10 anos de Paris, como o Helder fez referência, traz Belém Plus, que são os próximos 10 anos da agenda climática, mas traz uma coisa essencial. Aí, Virgílio, eu vou discordar de você. Ela não é mais importante que o BRICS Plus. O BRICS Plus é a nova organização dos like-minded blocks, é uma das novas organizações do like-minded blocks, dos blocos de convergência de interesses de países. Tá? Que a questão climática está sendo discutida e foi proposta pela Rússia. O ministro Meirelles certamente vai falar sobre as questões do mundo, sobre o impacto das novas discussões. E o Brasil presidiu o G20, o Brasil presidiu um BRICS Plus, o Brasil presidiu um Mercosul ano que vem, e presidiu uma COP, é mostrar o Brasil como um país nesse mundo em transição e que está surgindo aí uma nova coisa, uma nova ordem internacional. E nós temos papel para isso. Então, não tem menos, nem menor, nem maior, no meu entendimento. Tem a capacidade de um país liderar, não só pelas suas lideranças políticas, mas pela sua sociedade e pelo seu empresariado. Então, o empresário brasileiro tem que rodar o mundo e o empresário internacional tem que rodar o Brasil. Senão, não tem como você fazer compliance de nada em board de empresa. Porque, na equação, nós temos uma coisa chamada risco climático e o custo do dinheiro
E todas as soluções climáticas são inflacionárias, intensivas em recursos naturais, intensivas em energias. Todas. Todas, e imateriais. E aí, nós temos, então, uma discussão extremamente interessante, que se a COP30, e esse é o mandato que o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, tem um braço de negociação, que nós vamos concluir agora em Bonn, a agenda de negociação, que é com os países membros, são os governos, mas tem um braço de soluções, que o Dan vai falar sobre isso, que é a chamada Action Agenda, e isso requer os países, o setor privado e a sociedade, portanto, a governança do sistema multilateral, do sistema das Nações Unidas, lida com governos, não lida com isso, não tem organização para lidar com o setor privado, com a sociedade, com a filantropia. Esse é o desafio de colocar a questão de soluções climáticas num contexto de países que são capazes de produzir soluções climáticas. E, portanto, meu caro Sérgio, tirar da agenda o cinismo climático de muitos atores que têm gritado, protagonizado discursos contra os interesses daqueles que são provedores de soluções para preservarem as suas dificuldades de mudarem. Então, eu uso essa expressão cinismo, eu estou falando aqui o que eu já falei internacionalmente, então fiquem tranquilos, porque todo mundo já ficou chocado lá fora. Tá? Mas, efetivamente, o que eu estou colocando aqui é que não há como a gente lidar com essa realidade de mundo se não formos pragmáticos, realistas e entendermos onde estamos, para onde nós queremos ir. Então, não tem greenwashing, meu caro embaixador, tá? Desejo de ser verde, tem trabalho para burro. E o Estado do Mato Grosso do Sul, como o Estado do Pará, revelaram aqui as suas mudanças para poder estar num contexto mais favorável, mais competitivo, de produtividade e inovação, em torno de uma nova era que se anuncia no mundo, que é uma convergência de uma era climática com a era digital, tecnológica e com a era da natureza. O Brasil tem os três, deveria ser mais ambicioso em relação aos três e, portanto, tem uma visão estratégica sobre onde nós queremos estar em relação à questão digital tecnológica. Que bom que parece que tiraram os impostos dos data centers. Né? Que bom, né, Roberto? Finalmente, né, não resolveram produzir aqui. Uma lógica. Tem que entender essa lógica do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Eu lembro meu amigo Roberto aqui. Os países vêm como promotores de problemas, como a gente troublemakers, e aqueles que vão surgir no contexto novo são os solution makers, aqueles que são produtores, provedores de soluções. Para o Brasil se candidatar a colocar isso numa agenda estratégica do mundo, ele precisa de outros adultos na sala. Isso não é uma prerrogativa dos ambientalistas, isso é uma prerrogativa de todos os brasileiros que se importam com o Brasil e que entendem a importância do Brasil no mundo. O resto, para mim, é blá, 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 que eu convido a tomar a caipirinha de baixo carbono lá no Rio de Janeiro e fica produzido pelo agro. Tá? Eu acho bom as pessoas entenderem. E aí, o que o governador Hilder falou mais cedo, e também o governador Helder, e o próprio Dória, a necessidade de termos novas narrativas. Na diplomacia, Zé Carlos sabe disso, narrativa, quem tem o controle narrativa tem o poder. Isso é a questão da narrativa. E narrativas devem ser construídas com parceiros e aliados. Ninguém aqui acha que a narrativa é produto de fotossíntese. Tá? Não é isso. Narrativa, você tem parcerias, você tem que entender a cooperação bilateral, a cooperação trilateral, a regional. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos e entender o que nós queremos deles. E como é que eles podem vir conosco. E aí, nós poderemos afirmar uma nova narrativa, onde o Brasil terá, sim, condições de se inserir no mundo com pragmatismo, com realidade, com os nossos trade-offs, precisando ter um tempo para transformar. E, portanto, para mim, no contexto que o Brasil tem que cuidar do Brasil e tem que cuidar do mundo, o Brasil tem que ser criativo, tem que ser inovador, tem que ser provocador, tem que ser instigante e tem que mostrar que essas soluções climáticas, elas saem da visão piloto e vão para uma visão de escala, e para a escala nacional e planetária. Nem todo mundo vai fazer escala planetária, mas não adianta desalinhar. E, para isso, tem que falar a linguagem do mundo climático. E a linguagem do mundo climático não é eu acho, é em métricas, com números, com metodologias, com a ciência. A ciência é uma grande aliada de mostrar o Brasil na direção certa. Tá? Nós vivemos de problemas até agora. O Brasil é um país que eu acho que precisa de um novo psicanalista, que precisa ter novos problemas, mas o Brasil é um país que está refém do desmatamento como grande indicador da nossa performance climática.
Não quer dizer que a gente não tem que enfrentar o crime, temos que enfrentar o crime. É como foi dito aqui, não adianta ser só comando e controle. Eu tenho que vir para o mundo da economia, das soluções e das mudanças. E, portanto, eu preciso daqueles que têm problemas na sala para prover soluções. Porque nós não podemos produzir perdedores no Brasil. Nós temos que entender que muita gente, muitos setores, como questão de petróleo e gás, que muitos setores que trazem a riqueza do país e ajudam a ter a riqueza do país, de repente, têm que ser banidos, sem você entender a transição e a transformação deles. Eu vou embora, ela já mandou embora. Tchau, gente, muito obrigada. Então, efetivamente, muito obrigada. Efetivamente, a gente tem que entender a discussão que está colocada na mesa na COP30. E a discussão na COP30 encontra o mundo da seguinte jeito. A transição energética, que em inglês é o Energy Transition, com a matriz energética no mundo em 2024, 82% de combustíveis fósseis. Esse é o número. Tá? O mundo depende, e toda a matriz energética, de 82% de combustíveis fósseis. Portanto, a discussão de progressiva retirada dos combustíveis fósseis vai levar tempo. Porque boa parte do mundo não se trata, Fulano, de quem produz somente petróleo, é de quem consome petróleo. E se esses países têm condições de substituírem de maneira competitiva, geopolítica, sem novas dependências tecnológicas de outros países que têm soluções, se eles vão trocar isso no tempo do tempo climático. Ou os países que têm soluções, como o Brasil, que podem pegar os biocombustíveis, que tem matriz elétrica renovável e é produtor de petróleo e exporta com melhor teor de carbono, como é que o Brasil quer se comportar frente à matriz energética global? Essa é a equação simples e básica. Portanto, um país que tem cooperação com todos os países do mundo, o Brasil faz parte de 15 países do mundo que cooperam com todos os países do mundo, somente 15 dos 196. Nós estamos lá. Como é que nós queremos nos relacionar com o mundo em relação à questão climática? Então, uma provocação que eu venho sugerindo, e tenho assumido o risco da provocação, que a COP30 nos permita surgir com uma nova agenda, que é a agenda do uso da transição do uso da terra, em inglês, Land Transition. Você discutir a discussão da transição do uso da terra, não só pela nova agricultura, não só pelo setor florestal, mas pela discussão de minerais críticos e estratégicos. Como você se apropria dos recursos naturais e os novos materiais que vêm com a chamada, agora, não sei se vocês estão acompanhando o debate, chama AQ, é inteligência artificial mais quantum. Tá? É isso que virá nos próximos 5 anos, junto com a biologia sintética, com a nova maneira de produzir vida. Em 5 anos o mundo muda. Em 5 anos nós temos 2030, o que o Brasil quer dessa agenda, que vai sair da COP30 na questão climática. Então, a provocação é que a gente entenda como que o agro brasileiro, a agricultura brasileira, se cumprir o Código Florestal, e, por favor, usem a inteligência artificial para fazer o cadastro ambiental rural, não deixem o que está acontecendo de destruir o maior ativo de informação da agricultura e do uso da terra no país. Se a gente entender isso, o capital privado, o proprietário rural no Brasil, detém o maior capital natural privado do mundo. São 220 milhões de hectares, senhores. Ninguém no mundo tem. Isso é 10 vezes o que os Estados Unidos têm de área de proteção privada. 10 vezes. É maior que a Europa meridional, junto com a Europa do Sul. Então, olha só, não dá para ficar fazendo isso, tem que mostrar, como o senador Nelson Trade fez aqui. Trouxe as pessoas, mas é isso que acontece? Tem que mudar a narrativa, tem que vir com a narrativa com base na realidade. Temos problemas, vamos resolver dessa maneira. Como o Helder mostrou, temos problema, a pecuária do Pará vai sair da lista negra para ser a lista verde, tem muito trabalho para fazer isso. Agora, não é possível que a gente continue vendendo carne com desmatamento para o brasileiro e exporte para o francês. O brasileiro tem que comer carne sem desmatamento, para aqueles que gostam de carne. Eu gosto. Então, é óbvio que nós temos que ter uma discussão nova, e não se faz essa discussão nova sem o olhar da ciência, o olhar da natureza e clima. Essa é uma combinação vencedora para o Brasil. Portanto, eu deixo aqui, e eu já falei com o André, tenho falado para o mundo todo, Índia, China, todo mundo está atrás da discussão do Land Transition, da transição do uso da terra. A discussão de minerais críticos, a discussão de minerais estratégicos, ela é essencial na equação de eletrificação e de descarbonização da economia do mundo. O Brasil detém essa riqueza. Detém a riqueza do solo, da água, dos recursos naturais, o maior produtor de vida do planeta, uma agricultura de pequena escala e de grande escala extremamente competitiva, uma área de bioenergia, a paz, é um país com paz há mais de 150 anos com seus vizinhos. E essa gente criativa, que é sensacional, eu não sei quem está fazendo na fila, pegando senha para ficar para trás. Eu juro que eu não sei. Agora, significa
que nós temos que nos comprometer com esse país. Significa, no meu entendimento, que o Brasil tem que cuidar do Brasil. Em Londres, eu falei que parem de falar mal do Brasil. Aí eu virei trend na internet. Nossa, o Dória me fez isso. Eu falei, virei tudo que é lugar, onde eu vou, essa frase me pesquisa. Eu vou mudar a frase. Está na hora de falar bem do Brasil. Começa na COP30 e começa com os brasileiros, essa gente bronzeada. Essa gente bronzeada, deixar de movimentar o passado no Brasil precisa parar de se movimentar. Tragam o futuro com base na realidade, e eu adorei o que você disse, ninguém vai viver de legado, eu não vivo de legado, aliás, ninguém vai deixar um legado, eu vivo de um novo legado, espero vocês no futuro. Muito obrigada.